Hoje teremos a história da música. E o compositor da vez é responsável pelas sinfonias mais extensas e intensas de toda a história. E essa grandiosidade sinfônica passou a ser a sua marca registrada. Ele viveu entre o romantismo e o modernismo. E este ambicioso compositor buscava atingir a máxima expressividade, o máximo do tamanho que uma orquestra pode chegar, o máximo de volume e passear nos limites da tonalidade e das dissonâncias. E isso é só o começo, então não perca hoje tudo sobre Mahler. Mahler, eu confesso que é um compositor assim que eu nunca me interessei tanto, mas eu tenho um membro do meu grupo dos compositores do WhatsApp que, se você comprar o meu curso, você ganha esse ingresso vitalício para falar comigo todos os dias. Esse cara é fanático em Mahler e ele acredita que vai dar certo esse vídeo e que tem muita gente por aí que ama esse compositor. Então eu quero agradecer esse meu amigo que é o Lucas Espousino. Ele é um compositor de trilhas sonoras de cinema. Você pode conferir o canal dele aqui na descrição. E ele que fez o roteiro desse tudo sobre Mahler. E sim, gente, vai valer a pena. Então deixa o like e não se esqueça de conferir a playlist aqui do Tudo Sobre. Quem sabe o seu compositor favorito já não passou por aqui? Checa antes de me cobrar. Então vamos lá. Mahler nasceu em 1860 em Boêmia, uma região independente localizada no antigo Império Austro-Húngaro, atual República Tcheca. Ele era filho de uma família judaica alemã, que era minoria ali na região. O Mahler não teve uma infância feliz. Ele era o segundo de 14 filhos, sendo que 8 de seus irmãos morreram ainda na infância. E ele ainda cresceu numa casa cheia de violência doméstica e abusos. O pai de Mahler tinha um caráter violento, costumava maltratar as pessoas, a esposa e os filhos. Apesar de todos esses problemas, seu pai incentivava sim as ambições de seus filhos e ele almejava uma melhor posição na vida. O pai de Mahler era comerciante de licores, e isso foi o suficiente para que o jovem Mahler conseguisse iniciar sua formação musical. Aos 10 aninhos, ele realizou seu primeiro recital em público, e aos 15 anos, Mahler já ingressou no Conservatório de Viena. Lá ele permaneceu 3 anos estudando. Depois de se formar no conservatório, na fase adulta, com 18 anos, Mahler virou professor de música. E ao mesmo tempo, ele já estava exercendo o ofício de ser maestro. No início, seus amigos mais próximos acreditavam que ele optaria pela carreira de pianista ao invés de regente. E ele era um exímio instrumentista, né? Faltou dizer, né, que no conservatório provavelmente ele virou o virtuosinho. E olha só, ele era bom em tocar Beethoven e Bach. Bom gosto. Bom, vamos falar sobre a sua vida de maestro. Mahler, de fato, teve sucesso em sua vida. Contudo, o seu sucesso não se deu como compositor, mas sim como regente. Olha só, gente, isso explica muita coisa, né? Quem conhece as obras de Mahler sabe que para reger uma peça de Mahler tem que ser o maestro, né? E Mahler foi indiscutivelmente um dos mais prolíficos maestros de seu tempo e viveu uma carreira de considerável prestígio. Foi graças ao seu trabalho como regente que ele aprendeu a escrever para orquestra. Mahler também era um típico acadêmico e tinha bastante interesse por filosofia, literatura e história. Suas obras futuramente seriam fortemente influenciadas por esses interesses. Estamos falando de um compositor firulento, com vários efeitos, com vários questionamentos sinfônicos ali, com muita informação. Agora vamos falar do Mahler como compositor. Embora hoje em dia Mahler seja considerado um dos maiores compositores da história, isso apelou. Ninguém conhece. A maior parte de suas músicas não foram levadas a sério durante a sua vida. Por mais que tenha sido um regente famoso, sua carreira como compositor não foi notória. Mahler teve diversas estreias desastrosas acompanhadas de diversas críticas negativas. Mahler também era ridicularizado por sua origem judaica. Essa é uma questão. A imprensa antissemita constantemente o perseguia. Eles faziam umas caricaturas do Mahler, zombando de Mahler e da sua aparência e dos seus gestos, e não prestavam atenção na sua música, que era grandiosa. Olha, essa pressão em cima dele por ele ser judeu e o povo zoar ele, fez ele se converter ao catolicismo. Em 1897, ele fez isso a fim de conseguir um cargo importante no Conservatório de Viena. Mas mesmo depois dele se converter para católico, o pessoal continuou perseguindo esse judeu. Até o prefeito de Viena na época chegou para ele e falou assim: eu mesmo decido quem é judeu e quem não é. Esses conflitos referentes à sua não aceitação aonde ia marcaram tanto a sua vida que inevitavelmente acabaram sendo transmitidas para sua música. Agora vamos falar sobre o estilo. Uma das coisas mais extraordinárias sobre as músicas de Mahler foi o fato de que elas não foram só feitas para você ouvir, mas sim para serem experimentadas.
movimentadas, olha só. Ou seja, Mahler queria levar os ouvintes para uma jornada e queria que seu público chegasse a refletir. Por conta disso, seu estilo era bastante visual, pois Mahler queria oferecer diversas paisagens sonoras, naqueles efeitos todos. O conceito de jornada foi bastante explorado nas suas primeiras sinfonias. As primeiras sinfonias de Mahler, gente, exploram ao máximo a textura orquestral e elas são até hoje seus dois trabalhos mais característicos. Agora, os seus trabalhos seguintes, terceira, quarta, quinta e sexta sinfonia, Mahler explora conceitos mais filosóficos na música, bastante inspirada pelo existencialismo, e especialmente por Nietzsche. Olha, Mahler queria trazer reflexões sobre questões como a vida e a morte. Na sua terceira sinfonia, por exemplo, gente, ele impressionou todo mundo fazendo uma das mais extensas sinfonias da história, com mais de 1h40 de duração. Além desta, outro trabalho de Mahler que merece destaque é a quinta sinfonia, pois ela futuramente viria a ser o seu trabalho mais apreciado pelo público, não mais que sendo esta a obra mais famosa, não tão famosa quanto Contudo, foi na oitava sinfonia que Mahler conseguiu chamar bastante atenção. Agora sim, vamos lá. Sua busca insaciável pelo máximo o fez compor uma sinfonia para 858 cantores e 171 instrumentistas. Gente, totalizando mais de 1029 músicos presentes ali para executar a sinfonia. Aqui podemos dizer que ele atingiu o máximo de volume. Megalomaníaco, né? Porque aí eu já acho que fica saturado. Em sua sétima e nona sinfonia, Mahler decidiu explorar o limite do tonalismo e da dissonância, sendo estes seus trabalhos menos populares. Por que será? Mas em compensação, são estes os trabalhos mais aclamados em termos acadêmicos. Por que será? Ou seja, esse trabalho atonal e dissonante inspirou outros compositores e Mahler acabou sendo considerado o pai do atonalismo. Vamos falar de momentos felizes. Em 1901, aos 40 anos de idade, Mahler conheceu Alma Schneider, uma talentosa musicista e compositora iniciante. Ele rapidamente se apaixonou por ela e pouco tempo depois iniciaram um namoro. No ano seguinte, em 1902, eles se casaram. Porém, em decorrência do pensamento patriarcal da época, Mahler insistia que Alma deveria abandonar a composição e se dedicar exclusivamente aos filhos e à casa. Momentos felizes aonde? Ela era compositora, aposto que estava compondo melhor que ele e a gente nunca vai saber porque ele impediu. Essa decisão resultou em um relacionamento difícil e Alma teria apresentado indícios de depressão em decorrência disso. Olha só, macho como sempre destruindo a vida das mulheres. Nem tudo são flores. Vamos falar dos momentos sombrios agora. Em 1907, aos 47 anos, Mahler foi demitido do seu emprego dos sonhos. Sim, ele não era mais o regente da Filarmônica de Viena, tadinho. E no mesmo ano, suas filhas ficaram seriamente doentes e sua filha mais velha, Maria, morreu. E ele ainda descobriu que possuía uma doença cardíaca irreparável, da qual era inevitavelmente uma sentença de morte. Com certeza esse foi um dos piores anos na vida de Mahler, gente, porque isso significava o fim da vida dele em vários sentidos. Socialmente, né, sendo perseguido por ser judeu, e artisticamente. Ele próprio chegou a dizer: a sorte não foi gentil comigo neste mundo. Para onde eu vou? Eu vou vagar pelas montanhas, eu procuro paz para o meu coração solitário. Ai, que triste. Mahler passou o final de sua vida vagando entre Europa e Estados Unidos. E com o passar do tempo, a presença dele ali na Europa, sendo judeu, né, se tornava cada vez mais incômoda. Nenhum lugar acolhia um judeu. E somado a isso tudo, o estilo de Mahler estava se tornando cada vez mais ultrapassado. Até porque nessa época, a Europa já estava passando por um período moderno. O modernismo na música se popularizou. Afinal, Claude Debussy fez a ponte para o romantismo ao modernismo. Nada mais romântico e moderno que Claude Debussy. O equilíbrio perfeito, né? Por isso que ele foi mais aceito e Mahler não. Mas, felizmente, do outro lado do mundo ainda existia o público para esse seu estilo. Ah, os Estados Unidos. Ah, será que Hollywood abraçou ele? Foi isso? Além disso, por necessidades imigratórias, os Estados Unidos passaram a ser o país mais receptível para judeus. Foi inclusive lá nos Estados Unidos que Mahler passou a ter algum reconhecimento mesmo como compositor. Lá ele conduziu a sua oitava sinfonia, aquela mesmo que exige mais de 1000 músicos para ser executada. E esse breve momento de alegria e recepção foi interrompido, ai meu Deus, por mais uma tragédia em sua vida. Alma, a sua mulher, estava tendo um caso extraconjugal com um jovem arquiteto, Walter Gropius, tá certo. Essa realidade devastou Mahler, mas por outro lado, isso fez ele refletir sobre o seu comportamento
comportamento com sua esposa, bem feio. E foi a partir desse chifre que ele tomou que ele passou a valorizar mais a sua esposa e as composições dela. Inclusive, ele chegou a ajudá-la a organizar suas músicas para publicá-las, tendo editado inclusive algumas. Mas o tempo não foi gentil com Mahler. Ele passou a ficar muito doente depois desse período. Agora chegamos em 1911. Em Viena, ele tinha seus 50 anos de idade e morreu. Morreu em decorrência aos seus problemas cardíacos. Embora suas músicas tenham sido executadas por alguns dos seus admiradores após a sua morte, o regime nazista simplesmente apagou e baniu qualquer vestígio da existência de Mahler, tornando um compositor totalmente esquecido. Essa situação perpetuou até meados de 1970, até que Mahler era um nome completamente desconhecido, ninguém sabia quem era Mahler. Felizmente, hoje suas músicas lotam diversas salas de concerto, não apenas na Europa, mas em todo o globo. Pelo menos o último desejo de Mahler se tornou realidade. Sim, ele é um grande nome das grandes filarmônicas que a gente tem por aí. Bom, agora vamos a algumas curiosidades sobre Mahler. Mahler chegou a ter consultas com o psicanalista e ele relatou que Mahler era incapaz de suportar as brigas dos seus pais. Que chata essa curiosidade. Próximo. A Alma, sua esposa, disse uma vez que Mahler era bastante amável com... Ai, para, que curiosidade chata. Mahler faz parte da Maldição das Nonas, um grupo de compositores que morreram depois de completarem sua nona sinfonia. Beethoven, Schubert, Panker, Dvorak. Verdade, tem a Maldição das Nonas. Vários compositores morreram. Mahler tinha uma admiração profunda por Wagner, quem diria, e foi um dos principais regentes de suas óperas. Inclusive, quando tinha 15 anos, Mahler foi para o Conservatório de Viena. Lá ele tentou encontrar com Wagner, mas não obteve sucesso, porque Wagner não gosta de judeu. Meu filho, aí eu, hein? Mahler fez muito sucesso nos Estados Unidos e inspirou vários compositores. Além disso, nessa mesma época, morando nos Estados Unidos, uma nova forma de entretenimento surgia, o cinema. Dentro das principais empresas do ramo de cinema, uma especial se destacava, a Warner Brothers, que era uma empresa composta por imigrantes judeus. Os primeiros compositores hollywoodianos foram imigrantes judeus e idolatravam Mahler. Isso mesmo, Wagner e Mahler são os percussores da música do cinema. Eles inspiraram bastante esse estilo que a gente ouve em músicas cinematográficas, em cenas. Gente, assim como Beethoven, ele morreu durante uma trovoada. Ele foi sepultado em Viena ao lado da filha Maria. E as suas últimas palavras foram: minha alminha. Olha, falou da esposa. Ah, que fofo. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do Tudo Sobre Mahler. Comente aí embaixo qual o próximo compositor aqui do Tudo Sobre. Então é isso, né? Um beijo do Franz.